Deus colocou, então, no meu coração uma palavra que se encontra em Hebreus 11, capítulo 11 e versículo 7. Vou dar um tempinho para os irmãos encontrarem e a gente já vai falando daí. Os irmãos acharam? Então, vamos ler juntos. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Deus tem falado bastante ao meu coração sobre a responsabilidade, né, como eu falei, de guardarmos a nossa família dentro da nossa casa, né, ensinar os ensinamentos a partir de dentro da nossa casa, de nós pais, e eles também passarem, né, para fora. E essa palavra veio bem de encontro ao que Deus foi trabalhando na minha vida, assim, e me colocou um questionamento muito forte de que se eu estou colocando a minha família na arca, sabe? Deus tem trabalhado e me instigado a isso, a buscar cada dia mais ser um exemplo pro Wagner, né, como mulher, pro Bernardo como mãe, para meus familiares, né, como tem minha mãe, meus irmãos, e também fora, né, onde eu trabalho, onde eu frequento, para que eu possa ser um exemplo, né, de cristã para as pessoas que me rodeiam. E esse questionamento de colocar, né, a nossa família na arca, então Noé aqui, ele foi avisado, né, pelo Senhor que haveria o dilúvio, uma coisa que nunca antes tinha se visto, e Deus foi lá e avisou ele que teria isso e deu todas as recomendações para ele construir a arca e guardar sua família dentro da arca por aquele período que se estabeleceu o dilúvio. Mesmo que Noé, né, nunca tinha acontecido isso, Noé creu, Noé, por fé, ele creu e começou a fazer a arca, então, para salvar o lar dele, né, a casa dele. E eu fico pensando, né, quantas vezes assim Deus fala com a gente, e se fosse comigo, né? Se Deus falasse para mim, vai lá e constrói a arca, né, porque eu vou mandar o dilúvio para destruir toda a humanidade. Será que eu teria a mesma fé de Noé, de fazer algo que não se tinha visto antes? Imagina ao redor a família dele pensando o que tu está juntando madeiras aí, está construindo uma arca, mas para quê? Mas o que tu está pensando? Que dilúvio, né? Nunca se viu isso. E Noé teve fé e fez. E pela fé dele, ele salvou. Pela fé, né, que ele teve, acabou salvando toda a sua casa. E eu me pego pensando, né, nesses últimos dias, nos últimos tempos, mas eu creio que esse período de pandemia intensificou muito mais a questão da influência do mundo para dentro da nossa casa, né, através da internet, através, né, Instagram, Facebook, a questão da ideologia de gênero, que tenta colocar, né, a todo custo, né, para dentro da nossa casa, que o errado é certo. E com isso é uma armadilha, né, do inimigo para destruir as famílias, para desestabilizar todas as casas, né? Porque a família é um projeto de Deus, é um projeto que veio do coração de Deus. Então, com isso eu fico refletindo muito, porque a gente pega questões, às vezes a gente pensa, não, eu vou passar isso só quando meu filho for para a escola, na adolescência, eu vou começar a enfrentar isso. Não. Hoje está tão intensificado isso que está num desenho que uma criança assiste, está ali pregando que um menino ele pode se transformar na menina no momento que ele quiser, e isso está instaurado. Então, né, que Deus tem trabalhado na minha vida para isso, é que a gente precisa estar alerta, a gente precisa estar de olhos, de ouvidos, né, despertos, para
conduzir a nossa casa, para conduzir os nossos filhos, para estar mais perto de Deus. E como que eu consigo fazer isso? Como que eu vou conseguir fazer isso? Nossa, e agora como que eu vou, né, ensinar? Como que eu vou instruir? Através das Escrituras. A Bíblia é um manual rico. Aqui tu encontra tudo. Tu encontra para todas as fases da tua vida, para ensinamentos com os teus filhos, com as tuas finanças, com como perdoar, para o teu casamento. Está aqui nas Escrituras Sagradas. E eu creio que a gente, como família, como mulher, como homem de Deus, nós temos que buscar cada vez mais na Escritura, na Bíblia. Por quê? Porque nada vai nos levar, nada vai nos atrair para o mundo, para outro lado, se nós estivermos com a palavra guardada no nosso coração. E com isso, com a questão da arca, assim, né, voltando à arca, assim, que eu vejo que Deus, ele tem um cuidado tão grande conosco, né? Através da palavra ele fala com a gente, através de louvores ele fala com a gente. E Deus, a Cássia até foi usada que falou que Deus, ele é um Deus de detalhes. E ele é um Deus de detalhes mesmo. Porque lá, quando ele falou com Noé, ele deu detalhe por detalhe de como que Noé teria que construir aquela arca. Ele deu medida, ele deu o material que Noé teria que usar. Até eu vou ler aqui com os irmãos, deixa eu só achar aqui. Gênesis 6 e 14. Deus falando para Noé: você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Então, Deus, ele foi tão rico em detalhes, ele deu detalhes de como que Noé teria que fazer aquela arca, e Noé foi obediente, Noé teve fé e fez, e isso salvou a casa dele. Então, eu vejo assim que a gente precisa, né, estar atentos, através da palavra, através de louvores, que Deus está falando com a gente. Deus está nos chamando para um momento de despertamento da igreja, né, hoje. Porque a gente não foi chamado, igual o pastor César, a gente não foi chamado para ficar sentado somente, né, como plateia na igreja. Deus, ele nos chama para fora, ele nos chama lá no nosso serviço, na nossa escola, numa fila de supermercado, ele pode nos usar como ferramenta de Deus, né, para falar com alguma vida. Então, a gente precisa estar atentos para isso. E com toda essa reflexão nessa palavra, né, que Deus colocou no meu coração, eu comecei a refletir sobre várias coisas. Eu tive o privilégio, então, de nascer num lar cristão. Eu tenho 30 anos, como eu falei antes, então, desde pequena, eu acompanho, né, toda essa função de culto. Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Meu pai foi acometido de um câncer bem triste, assim, bem rápido, e ele partiu com o Senhor, descansa hoje no Senhor. E eu lendo a palavra e Deus falando no meu coração, eu comecei Deus começou a despertar no meu coração que hoje a gente se envolve com tantas coisas, né, serviço, outras coisas, que a gente deixa passar muitas coisas que nós vivemos anteriormente. Eu, quando pequena, eu lembro assim, eu perdi meu pai com 10 anos, mas dos meus 6 aos 10 anos, ali um pouco antes dele falecer, eu vivi anos intensos com ele, anos intensos. O meu pai, ele era muito envolvido com a obra de Deus, ele tinha um chamado assim, bem missionário, ele fazia culto ao ar livre, ele fazia galeto para arrecadar fundos, para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade. Ele pregava em outras igrejas, assim, né, frequentava, e quando a minha mãe não podia ir, ele me levava, ele nunca ia sozinho, ele sempre me levava, e eu conto para o B, contei esses tempos para o B, e quando eu era pequena, ele, antes de pregar, ele me dava uma oportunidade para cantar um corinho,
É uma coisa assim que tão simples parece, sabe? Mas eu sei o valor que foi isso na minha vida. Eu sei o quanto que ele plantou na minha vida para que eu, ao longo desses 20 anos, depois da partida dele, não me afastasse dos caminhos do Senhor. E eu me lembro como fosse hoje, assim, dele falar, ele fazia cultos domésticos em casa, assim, com a gente, com amigos dele que ia chegando. E eu lembro dele falar que ele poderia partir, né? Nos últimos meses, eu me lembro, assim, antes dele descobrir, ele descobriu a doença em maio, ele faleceu em julho, foi muito rápido. Mas Deus já estava mostrando para ele que ele partiria dessa terra. Tanto é que Deus mostrou em sonhos para ele, em sonho. E eu lembro que, assim, nos últimos cultos assim domésticos, ele estava bem ainda. Ele falou que ele poderia partir desse mundo e poderia não deixar nada de riqueza, de bens materiais, mas que o desejo dele era deixar Jesus plantado no coração dos filhos dele. E isso aconteceu, exatamente da forma que ele falou, aconteceu. Meu pai, ele era autônomo, trabalhava em obra, assim, né, em construção civil, quando surgia, ele ia lá, fazia e tal. E ele partiu, não tinha benefício nenhum de INSS. E realmente, a minha mãe ficou sem pensão, com 3 filhos pequenos, menores de idade. E sem nada, assim, financeiramente, né? Mas em nós ficou plantado aquilo. Mas nesse período de que ele partiu, até meu irmão mais velho dos 3, conseguir começar a trabalhar para colocar renda dentro de casa, Deus nunca deixou faltar nada, 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 nada. Eu lembro, como se fosse hoje, de momentos, eu nunca vi a minha mãe reclamar, de dizer, está faltando tal coisa, está terminando. Eu digo que eu era muito adultinha quando era pequena, porque eu fiquei muito com a minha mãe, então as responsabilidades eu meio que dividia com ela, assim, sabe? Por mais que eu era a mais nova dos 3. Mas eu assumi aquilo junto com a minha mãe. E eu lembro de abrir a geladeira e ver que não tinha muita coisa, mas eu nunca vi ela reclamar de nada, assim, reclamar de absolutamente nada. E eu lembro de estar terminando coisas e Deus usar pessoas, irmãs da igreja, levando sacola de quilo, porque Deus tinha falado com elas para levar para minha mãe. E isso, assim, isso para mim é gratificante, assim, ter vivido esse tempo, por mais às vezes doloroso que foi, né? Mas eu sou grata por isso. E Deus me levou há 20 anos atrás com isso, da gente resgatar isso, sabe? Às vezes a gente se pega tão enredado em algumas coisas e a gente despreza tantas outras coisas que são pequenas, mas tão importantes. Então, eu creio assim, que a gente precisa renovar dentro da nossa casa a comunhão com Deus, a comunhão entre nós, né, família, e trazer tudo aquilo. Daqui a pouco, isso eu estou falando porque, né, fui criada, mas daqui a pouco tu não foi criado num lar cristão. Mas eu creio que hoje Deus te trouxe aqui para aprender dele, sabe? Para que futuramente, quem sabe hoje tu ainda não seja casado, ou tu é casado, mas que possa implantar isso dentro do teu lar. Porque eu creio que nada no mundo, claro que como pai e mãe, a gente tem essa preocupação, né, de dar o melhor para os nossos filhos, de dar uma educação boa para ele, numa escola boa, uma orientação legal, mas de nada vale uma educação, uma conta financeira recheada, se a presença de Deus não estiver na nossa casa. Se a presença de Deus, se Jesus não estiver no coração dos nossos filhos. E eu louvo a Deus por isso, assim, para o que Ele tem me chamado e trabalhado no meu coração. Então, o que eu tenho, assim, para mim, assim, para passar para a igreja? A gente precisa orientar os nossos filhos, independente que ele seja grande, pequeno, mas eu digo para os pequenos, às vezes a gente pensa, não, é tão pequenininho, mas eles entendem. O Bernardo, ele tem 4 anos, ele entende perfeitamente o que a gente fala. 3 anos, eu lembro que a gente começou a falar, conversa com ele desde pequenininho, e a gente orienta muito ele, sabe? Pela misericórdia de Deus, Deus tem dado graça para a gente tem orientado ele.
E ele, às vezes, lembra alguma coisa quando eu falo para ele, se ele teima alguma coisa, desobedece, daí eu falo, Bernardo, estou desobedecendo, mãe, Bernardo, por que estou desobedecendo? Mãe, eu estou igual Jonas, né, que desobedeceu Deus e foi parar na barriga do peixe. E realmente, tu vê como eles aprendem. Então, a gente precisa resgatar isso e implantar no coração dos nossos pequenos, dos maiores também. Mas dos maiores, Deus tem me falado, né, através dessa palavra, que a gente precisa... os maiores, às vezes, nem ouvem tanto a gente, né? Eu não passei ainda por isso, mas lembro da minha mãe com meu irmão mais novo, mas mais velho que eu. Mas lembro da mãe, assim, de falar para ele não queria saber de Jesus, não queria nada com nada, assim, não queria só jogo, queria videogame, queria só rua, assim. E eu acho que para os maiores o que serve de ensinamento é o exemplo que a gente tem nas nossas ações. Às vezes não adianta a gente falar, e às vezes a nossa ação não é condizente com o que a gente está falando. Então, eu creio que para os maiores, a gente precisa, para os maiores e também para as nossas famílias, a gente precisa viver de fato o que a gente prega. Não adianta a gente só pregar da boca para fora e a gente ir amaldiçoar o nosso vizinho e ir falar mal do nosso colega, sabe? E a gente precisa trabalhar isso nas nossas vidas, a gente precisa resgatar isso, porque isso está dentro do nosso lar. A gente vai ter um lar, que adianta a gente ter um lar que a gente só fala mal, que a gente só espragueja? A gente não está construindo um lar saudável para os nossos filhos, a gente não está deixando um legado para a nossa casa. Então, Deus tem despertado isso no meu coração. Então, como eu falei antes, os nossos filhos, eles precisam conhecer Jesus, eles precisam ter Jesus no coração deles, eles precisam saber o que Jesus fez na cruz por nós, para que eles saibam que eles têm um melhor amigo. Que nada no mundo, nada que amigos de escola fale, possa atraí-los, para que eles saibam que o melhor amigo deles é Jesus Cristo. É o nosso melhor amigo, é aquele que nos salvou. Então, Deus tem me trazido isso. Outro ponto que eu anotei aqui também, que eu já até toquei um pouco, que é a questão de referência. Então, a gente precisa ser um homem e mulher de Deus, a gente precisa ser a referência para os nossos filhos. A gente não pode aceitar que youtuber, que algum bambambam aí, estrelinha, seja a referência do nosso filho. Não, a gente tem que se posicionar como homem e mulher de Deus dentro do nosso lar. E a gente precisa ser referência, a gente precisa ser referência de refúgio para eles. Se eles precisam de qualquer coisa, a gente precisa ser referência de refúgio. Eles precisam recorrer a Jesus e a nós, primeiramente, do que qualquer outra pessoa. Então, o que eu anotei aqui é isso. Eu creio que Deus está nos despertando para um novo momento. E isso Deus tem colocado também no meu coração. Então, aqui também já falei que a gente precisa resgatar costumes, né? E práticas que a gente fazia há tempos atrás e trazer para dentro da nossa casa, trazer um momento de oração, não deixar só para orar na igreja, trazer um momento de palavra, trazer, às vezes, através de desenhos, de algum filme que fale de Jesus, que fale da palavra de Jesus, para ensinar os nossos filhos, para implantar isso, para plantar no coração deles isso, sabe? Para que mais tarde eles lembrem de como foi bom, de como foi importante isso na vida deles. Então, que eu tenho anotado. E isso também tem mais coisas, irmãos. Fui anotando e a gente vai falando. Amém, igreja? Então, tudo isso que eu trago aqui, né, referente a guardar a nossa casa dentro da arca, a fazer da nossa casa, né, um refúgio para a nossa família, isso colabora com os momentos de adversidade que possam vir, porque a gente não está livre, né? Jesus ele nos disse, né, que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, a gente não está livre de adversidade. A gente pode estar, né, buscando ao Senhor, orando, buscando na palavra, mas a gente não está livre de momentos difíceis. Mas isso tudo vai nos tornar mais fortes, para que a gente possa passar, para que a gente possa ter sabedoria,
para vencer esses momentos. Então, trazendo mais à frente e já indo para o final, quando a gente tem, então, a nossa casa, né, firmada em Jesus, nas escrituras, das leis, né, de Cristo, que seja o centro da nossa casa, a gente vai fortalecer. A gente tem todas as armaduras, né, a gente tem as armaduras para vencer as adversidades, né, que vierem à nossa frente. E o que eu, para finalizar, assim, o que eu tenho assim para dividir com a igreja, que Deus tem falado bastante no meu coração. Então, que a gente possa cada vez mais estar atentos, preocupados com a salvação da nossa casa. Daqui a pouco fazer uma autorreflexão e ver o que tem roubado o teu tempo, o que tem ocupado o teu coração, a tua mente, para buscar hoje na terra. Daqui a pouco tu está buscando um reconhecimento profissional, não é errado, ou, né, status por algum motivo, mas hoje nada vale isso. Nada vale a gente partir dessa terra e deixar a nossa família perdida. Nada vale. Então, o que eu tenho para dividir com a igreja? A gente precisa estar mais próximo do Senhor, a gente precisa colocar isso no coração da nossa casa, da nossa família. A gente precisa ser um exemplo não só para os nossos filhos, a gente precisa ser um exemplo para o nosso marido. Ele precisa ver em nós uma mulher de Deus, assim como, né, a gente precisa ver neles homens de Deus e ter neles um refúgio também. Eu sou uma pessoa que, nossa, todo dia, coitado do Wagner, tem que ter um ouvido bem grande, porque todo dia tem um caso novo, né? Ele chega, daí ele me pergunta e eu desabafo o dia todo para ele. Mas, graças a Deus que eu tenho ele, calmo, né, que me escuta. E isso é tão bom, é gratificante, porque a gente vê que a gente pode contar, que Jesus colocou alguém ali para nos empurrar, para nos incentivar. Às vezes não está tão legal, às vezes a gente está mal, às vezes o dia foi péssimo, assim, num peso, a gente sente, né, quando está difícil. E Deus colocou uma pessoa para estar do teu lado, para te acompanhar, para te conduzir. E eu sou grata por tudo, sou grata por tudo que eu passei, sou grata pelo que Deus fez por mim, por onde Deus me colocou hoje. Eu não estaria aqui falando, porque eu sou muito envergonhada. Mas eu falei ainda para o Wagner, Wagner, Deus tem falado muito no meu coração com uma palavra. Eu acho que eu vou ter que pedir, né, para me pregar essa vez. Não que, né, seja algo, nossa, que eu anseio, mas eu tenho por mim nos últimos meses, desde que a gente veio para cá, que Deus, ele trabalha na nossa vida em situações que ele vai nos preparar para abençoar alguma vida, para alcançar alguma vida de alguma forma, de um testemunho. E se Deus ardeu isso no meu coração, falou comigo através dessa palavra, eu creio que hoje Deus está falando com alguma vida, sabe? E eu não poderia ser hipócrita e ser, né, irresponsável de deixar isso passar. Então, meu compromisso hoje é com Deus. Meu compromisso é de entregar, e foi o que eu trouxe aqui. Uma palavra simples, não é nada muito, mas é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E meu desejo aqui é que famílias sejam restauradas, que famílias sejam alicerçadas no Senhor. Que nada que vocês pensem que, né, que tentem manchar ou se instaurar dentro da casa de vocês, que vocês sejam pessoas que se posicionem, que digam, não, isso dentro da minha casa não vai entrar porque eu sirvo a Cristo e eu não aceito, não compactuo com isso. Então, que a gente possa ser mulher de Deus, instruir os nossos filhos para que eles sejam usados na escolinha deles, por eles serem pequenos. Eu oro pelo Bernardo, que ele seja usado na escolinha dele. Semana passada até compartilhei já estou indo para o final, compartilhei no grupo dos kids, que o Bernardo, ele gosta muito de louvor, de musiquinha, né? E lá ele chegou na minha irmã, ele fica com a minha irmã desde 6 meses, desde que eu voltei de licença, e ele chegou pedindo um louvor para ela, e ela nunca tinha ouvido esse louvor. E ela mandou mensagem para mim: nossa, esse dia eu acordei péssimo, eu acordei mal, sabe aquele dia que tu não sabe do que tu tá mal, mas tu tá mal, e o Bernardo chegou e me pediu esse louvor. Eu me acabei em lágrimas, e eu, no momento me falou no meu coração, ele foi usado para abençoar
a vida dela. É minha irmã, é minha família, mas ele pode ser usado para abençoar a minha irmã, ele pode ser usado para abençoar o amiguinho da escola. Então, que a gente possa plantar nisso. Então, aqui fica a minha gratidão também. A Elis está ali, acho que não sei se tem mais gente aqui da escola, mas as professoras que são usadas por Deus, elas são canais de Deus para ensinar os nossos filhos. Mas nada exime a nossa responsabilidade como pais de conduzir eles dentro da nossa casa.